O santo do dia 19 de novembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Roque Gonzales e companheiros mártires e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 19 de novembro. São Roque Gonzales de Santa Cruz nasceu em Assunção, no Paraguai, no ano de 1576, século XVI. Filho de pais espanhóis, de elevada posição e de autêntico cristianismo, em sua infância e adolescência sobressai entre os seus companheiros por sua vida de honestidade, recolhimento e pureza, por seu espírito e prática de oração e piedade, bem como pela frequente recepção dos sacramentos e amigo da Eucaristia. Exercia, além disso, entre seus colegas, a verdadeira liderança e todos lhe queriam bem. Notável era sua coragem e seu caráter era forte e coerente em tudo que dizia a respeito de Deus e a religião. Desde cedo, São Roque Gonzales preocupou-se com a sorte dos índios, cuja língua dominava. Pouco a pouco, e vida afora, passou a conhecer e atingir profundamente a alma guarani. Sentia, porém, mais que tudo, a exploração indígena inumana de que o índio era salvo constantemente da maioria dos encomendadores. Estudou com os jesuítas e foi ordenado sacerdote em Assunção, contando apenas 22 anos de idade. Recém-ordenado, o padre Roque já esteve em sua primeira missão junto aos índios esparteiros, que trabalhavam em verdadeira escravidão na Serra de Maracaju, ao norte de Assunção. Fez-se ali tudo para todos, mas regressou para Assunção por ordem superior. Foi nomeado cura do catedral, em que parece não teve aceitação de todos, sobretudo de espanhóis encomendadores, porque preocupavam demais com os índios. Por isso foi considerado iletrado. Já havia estudado apenas em Assunção e não em Ancala, na Salamanca, as grandes centrais do conhecimento. Todavia, espalhava-se a sua fama de sacerdote, tudo dedicava-se aos prudentes e não queria honrarias, por isso recusou o cargo de provisor, vigário-geral da diocese de Buscouso, fileiras da Companhia de Jesus, na qual entrou 9 de maio do ano de 1609, no século XVII, sendo-se à vontade entre os filhos de Santo Inácio, reconhecendo aí a sua verdadeira vocação. Dedicou então tomar carreira jesuíta. Pouco após a sua entrada, foi-lhe confiada, junto com o experimentado padre Vicente Griffith, uma das tarefas mais difíceis e perigosas: a pacificação dos terríveis belicosos valentes
Gaiocuros do Chaco. Depois chamaram-nos de segundos fundador, Santo Inácio Guaçu. Em 1611, no século XVII, ganhou do padre Torres Bolo, o provincial, um quadro de Nossa Senhora da Conceição, que depois tornou-se a célebre conquistadora que haveria acompanhar o padre Roque em todas as suas longas, arriscadas em missões no Paraná e no Uruguai. Peste, fome, doença, catequese, educação rural e agrícola. Esses foram as ocupações dele. Superava tudo e todos com sua caridade e seu fervor. Muitos missionários jovens foram mandados fazer estadia com ele. Em 3 de maio do ano de 1626, no século XVII, celebrou a Santa Missa, a primeira no solo gaúcho brasileiro, batizando a nova fundação de São Nicolau. Era a primeira semente do evangelho de fé na civilização nessa região, que desabrochou-lhe depois de forma esplêndida no ano de 1628, no século XVII. Fundou outras 4 redução: Candelária, Cascapamerim, Caroá e Assunção de Ulapiracó. O seu trabalho missionário atraía o ódio dos feiticeiros e dos maus índios, e assim, em 15 de novembro do ano de 1628, logo após a Santa Missa, emissários do soberano feiticeiro Nichu, que dominava a região próxima, descarregaram 2 violentos golpes de ataíça na cabeça de Roque e pouco depois assassinaram também os companheiros Roque, o padre Afonso Rodrigues, e no dia 17 foi a vez do padre João Cartillo, a 50 quilômetros de Caroá. No dia seguinte, procuraram reunir lenha para queimar as vítimas. Os índios, que enfurecidos enviaram uma voz: matastes quem tanto vos amavam e queria, matastes porque meu corpo apenas por minha alma está aos céus. Viram os meus filhos castigar-vos, sobretudo pelo fato de haverdes maltratados a imagem da Mãe de Deus. Voltarei, contudo, através dos meus sucessores, para vos ajudar nos muitos trabalhos que causa a minha morte, que vos hão de sobreviver, e atribuir a nossa voz ao coração do padre Roque. Então arrancaram-os e transportaram hoje o coração a esta conservado no relicário. No ano de 1988, o Papa João Paulo II canonizou os 3 primeiros mártires sul-americanos: São Roque González, São Alfonso Rodrigues e São João de Gastilha. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 19 de novembro. A comemoração, o falecimento de Santo Abia, profeta, depois do exílio do povo de Israel, anunciou a ira do Senhor contra os povos inimigos. Em Cesareia, na Capadócia, hoje Arasti, na Turquia, o martírio de São Máximo morreu martirizado no século III, no ano 250, pela perseguição do Império Romano em ódio à Igreja Católica e aos cristãos católicos.
Ebrenier, próximo a Viena, na Gália Leonesa, na França. Os martírios dos santos Severino, Eusério e Filimiano morreram no século III, no ano 250, pela perseguição do Império Romano em ódio à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em Antioquia, na Síria, hoje ataca na Turquia, o martírio de São Barbão. Morreu martirizado no século IV, no ano 303, pela perseguição do Império Romano em ódio à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em Eclaia, na Tascânia, hoje marca na Turquia, 40 santas mulheres, virgens, viúvas, mártires, morreram martirizadas no século IV, no ano de 310, pela perseguição do Império Romano em ódio à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Na região de Valenay, na Aquitânia, na França, o falecimento de São Hildo Abade faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 720. No Monte Mercúrio, na região da Itália, o falecimento de São Simeão Eremita faleceu de morte natural no século X, no ano de 950 de morte natural. No mosteiro de Heifa, em Saxônia, na região da Alemanha, o falecimento de Santa Maltide faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1298. Em Mantua, na Normandia, na região da Itália, o falecimento do beato Tiago Banfanti, bispo da Ordem dos Pregadores. Morreu de morte natural no século XIV, no ano de 1312, de morte natural. Em Grafat, localizado na província de Barcelona, na Espanha, o martírio dos beatos Elieseu Garcias, religioso da Sociedade Salesiana, e Alexandre Pilares Sauruí. Morreram martirizados no século XX, no ano de 1936, de morte pela perseguição e ódio aos cristãos católicos. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 19 de novembro, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de São Roque Gonzales e companheiros mártires e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 19 de novembro.